tutoriais sem ver eles inteiros. Essa mulher chamada Lu Paganelli tentou seguir um tutorial de skincare que consistia em misturar água com gelatina. O problema foi que a mistura ficou tão dura que ela não conseguia mais tirar. Gente... Ai, socorro! Isso parece ter doído tanto. Essa menina resolveu descolorir o cabelo em casa ao invés do salão pra economizar dinheiro. E como ela não tinha papel alumínio, ela resolveu usar uma sacola plástica pra isolar o cabelo. O que ela não imaginava é que a tinta da sacola iria sair e pintar o logo do mercado no seu cabelo. Já essa youtuber resolveu entrar na moda de sardas falsas. Só que ao invés de maquiagem, ela queria um resultado semi-permanente. E pra isso usou rena. Só que ela não percebeu que a tinta que ela usou era muito escura, que resultou em pintas super fortes que duraram mais de uma semana e que nem maquiagem cobriu direito. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa mulher chamada Lu Paganelli tentou seguir um tutorial de skincare que consistia em misturar água com gelatina. O problema foi que a mistura ficou tão dura que ela não conseguia mais tirar. Gente... Ai, socorro! Isso parece ter doído tanto. Essa menina resolveu descolorir o cabelo em casa ao invés do salão pra economizar dinheiro. E como ela não tinha papel alumínio, ela resolveu usar uma sacola plástica pra isolar o cabelo. O que ela não imaginava é que a tinta da sacola iria sair e pintar o logo do mercado no seu cabelo. Já essa youtuber resolveu entrar na moda de sardas falsas. Só que ao invés de maquiagem, ela queria um resultado semi-permanente. E pra isso usou rena. Só que ela não percebeu que a tinta que ela usou era muito escura, que resultou em pintas super fortes que duraram mais de uma semana e que nem maquiagem cobriu direito. As artes de rua mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio, então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído, e pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros pra aparecer o filme Carros. Viram que esse poste tava amassado e caído e colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos, uma vaquinha sendo abduzida. As artes de rua mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio, então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído, e pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros pra aparecer o filme Carros. Viram que esse poste tava amassado e caído e colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos, uma vaquinha sendo abduzida. Primeiro dia de aula. Os pais fazendo festa enquanto a criança entra no ônibus. Esse aqui realmente não quer ir. Dois tipos de crianças do primeiro dia: a menina e o irmão. Primeiro dia de aula versus segundo. A mãe foi buscar a filha no primeiro dia de aula e... Que linda! Me tira daqui! Eu te tiro. O menino indo pro primeiro dia e voltando. Te entendo. Mas eu acho que o dia dela foi pior. Coitada. Sinceridade é tudo. Porque no primeiro dia de aula eu tô toda charmosa. Mas quando é dia normal, minha filha, eu vou de qualquer jeito mesmo. Só no primeiro e no último dia. Porque o resto eu tô cansada, acabada. Acho que isso resume o sentimento de todo mundo. Primeiro dia de aula. Os pais fazendo festa enquanto a criança entra no ônibus. Esse aqui realmente não quer ir. Dois tipos de crianças no primeiro dia: a menina e o irmão. Primeiro dia de aula versus segundo. A mãe foi buscar a filha no primeiro dia de aula e... Que linda! Me tira daqui! Eu te tiro. O menino indo pro primeiro dia e voltando. Te entendo. Mas eu acho que o dia dela foi pior. Coitada. Sinceridade é tudo. Porque no primeiro dia de aula eu tô toda charmosa. Mas quando é dia normal, minha filha, eu vou de qualquer jeito mesmo. Só no primeiro e no último dia. Porque o resto eu tô cansada, acabada. Acho que isso resume o sentimento de todo mundo. Pessoas que esqueceram de fechar a live. Essa mulher tava fazendo um sorteio ao vivo. Ela anunciou a ganhadora, mas esqueceu de encerrar a live. E isso aqui aconteceu. Obrigada, viu, gente? Nossa, André Assis, velho, vai tomar. Quem que é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. O influenciador Gordox resolveu terminar sua live e ir dormir. O problema, ele esqueceu de fechar a live. E ele dorme pelado. E tudo isso foi transmitido ao vivo até a live cair. Essa influencer terminou sua live, mas esqueceu de fechar ela. Depois disso, além de tirar o enchimento do sutiã e falar com uma voz muito mais grossa, ela bebeu molho e mostrou esse papel de parede. Até finalmente perceber que ainda tava ao vivo.
So that was just like a little sketch that we did that we've been working on for a while. Got ya. Yeah, got you. No fim de uma live, o Snoop Dogg esqueceu de parar de transmitir e acabou ficando 8 horas ao vivo enquanto andava pela sua casa. Até que ele finalmente percebeu e fechou a live. Am I still streaming? I would hope not. Não usem drogas. Por fim, a ex-presidente Dilma abriu uma live e não percebeu por um bom tempo. Por que todos aparecem e ele não aparece? Qual a altura desses personagens? O Bob Esponja parece ter a altura de um ser humano baixinho. Mas não, ele tem só 10 centímetros de altura. Faz sentido porque ele é uma esponja. Enquanto o seu bichinho Gary tem só 4 centímetros. Os Teletubbies, apesar de serem fofinhos, têm 3 metros de altura. E isso é um Teletubby comparado com um humano, que é bem mais do que o Sullivan de Monstros S.A., que tem só 2 metros. Não faz sentido nenhum. Os Minions, que são bem pequenos, têm só 1,10 m, que é a mesma altura da Peppa. O Jimmy Neutron, por ser uma criança, deveria ter mais ou menos 1 metro. Mas não, ele tem 1,90 m. Provavelmente porque isso inclui o topete dele. Por fim, o Hulk tem 1,73 m como o Bruce e 2,63 m como o Hulk. Qual a altura desses personagens? O Bob Esponja parece ter a altura de um ser humano baixinho. Mas não, ele tem só 10 centímetros de altura. Faz sentido porque ele é uma esponja. Enquanto o seu bichinho Gary tem só 4 centímetros. Os Teletubbies, apesar de serem fofinhos, têm 3 metros de altura. E isso é um Teletubby comparado com um humano, que é bem mais do que o Sullivan de Monstros S.A., que tem só 2 metros. Não faz sentido nenhum. Os Minions, que são bem pequenos, têm só 1,10 m, que é a mesma altura da Peppa. O Jimmy Neutron, por ser uma criança, deveria ter mais ou menos 1 metro. Mas não, ele tem 1,90 m. Provavelmente porque isso inclui o topete dele. Por fim, o Hulk tem 1,73 m como o Bruce e 2,63 m como o Hulk. Pérolas de idosos. Essa senhora é contra a fofoca. Tem uma fofoca pra lhe contar, a senhora gosta de fofoca? Não, não gosto de fofoca, não. que fofoca. Esse aqui não tem medo de O nada. senhor tem medo de cobra? Não. Não? E o que é esse negócio do lado do senhor? Qual o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer. Já essa aqui sou eu quando não quero fazer algo. A senhora vai comigo pra tomar um solzinho lá embaixo. Não. Vai. Aquela pessoa mandando áudio. Tem fé em Deus e vamos entregar tudo a Deus. Só Deus sabe. Mas esse aqui consegue ser melhor ainda. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Puta que pariu. Boa noite, Bruno. Puta que pariu. Boa noite, Bruno. Puta. Essa aqui falou um nome proibido. Morre aos 51 anos, Padre Fábio de Mello. Com isso não se brinca. Por fim, esse ícone da cultura brasileira. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida. Cérebros bugando. Instrução simples. Vira e coloca a mão na barriga. Não, na barriga dela. Essa menina ficou super feliz com o presente. Que é isso, mano? Mano, uma garrafa. Que é isso? Uma garrafa. É a bicicleta! Já ele perdeu o tênis. Olha só. Pelo menos achou. Esse cara parece eu tentando ler as coisas na aula. Fora, cuide. Não existe fora, cuide. Cuide da sua resistinga. Não existe fora do... Não existe fora, cuide. Cuide da sua restinga. Não existe fora. Não existe fora. Cuide. Ué. Essa aqui bugou o cérebro. Molino, depois desse jogo, habéis podido aguantar 78 minutos defendendo, tentando atacar, pero... Por que eu tô falando espanhol? Tô estranhando também. Pelo menos é bilíngue. Fala o seguinte, eu sou o bisavô da criança e eu acho que vai ser menina. Resultado. Eu sou o bisavô da menina e eu acho que é uma criança. Essa mulher mandando áudio na coca. Por fim, o ícone Alan. Aqui o santuário feminino. Nossa, falei tudo errado. O feminário. Um agradecimento eu ofereço Savavá. Reclama da minha olheira, não, da minha orelha. Não, olheira mesmo. Pior e chá revelação. O plano era que esse pai batesse na bolinha e revelasse o pó colorido dentro. Só que ele errou e a bola foi direto na cara da mãe. A ideia deles era cortar o bolo com as taças pra ver a cor da massa. O problema foi que o pai conseguiu quebrar a taça e fazer um corte na mão. Queria um menino. Ganhou 5 pontos na mão. O pai dessa criança era boxeador e a ideia é que o soco dele liberasse o pó rosa ou azul. Só que a força do cara não tava sendo suficiente e ele começou a bater cada vez mais forte. A sua esposa, grávida. Essa mulher atirou o canhão na avó ao invés de pra cima. É um menino. E esses pais fizeram o mesmo com a sua menina. Que tal se a gente parasse de usar esse tipo de canhão? Hein?
O que vocês acham? Pior e chá revelação. O plano era que esse pai batesse na bolinha e revelasse o pó colorido dentro. Só que ele errou e a bola foi direto na cara da mãe. A ideia deles era cortar o bolo com as taças, pra ver a cor da massa. O problema foi que o pai conseguiu quebrar a taça e fazer um corte na mão. Queria um menino. Ganhou 5 pontos na mão. O pai dessa criança era boxeador. E a ideia é que o soco dele liberasse o pó rosa ou azul. Só que a força do cara não tava sendo suficiente. E ele começou a bater cada vez mais forte na sua esposa, grávida. Essa mulher atirou o canhão na avó ao invés de pra cima. É um menino. E esses pais fizeram o mesmo com a sua menina. Que tal se a gente parasse de usar esse tipo de canhão? Hein? O que vocês acham? A comida dos comerciais é uma mentira. Na pizza, eles misturam cola branca com queijo pra parecer um queijo derretido delicioso quando você puxa a pizza. Pra fazer gelo mais bonito e duradouro, eles usam um material de dentro das fraldas. Que nojo! Eu espero pelo menos que sejam fraldas limpas. As fatias de bolo são incrementadas com papelão pra ele parecer maior e mais fofo. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. Que também é usada pra fazer aquele sorvete lindo que você vê, que fica mais bonito que o sorvete real e nunca derrete. Sabe o seu frango que na vida real fica super murchinho? É porque eles inflam um balão dentro do frango pra ele ficar 3 vezes maior. Também é comum pintar frutas com maquiagem ou tinta pra elas ficarem mais coloridas e bonitas. Só não é comestível, mas ninguém liga mesmo. A comida dos comerciais é uma mentira. Na pizza, eles misturam cola branca com queijo pra parecer um queijo derretido delicioso quando você puxa a pizza. Pra fazer gelo mais bonito e duradouro, eles usam um material de dentro das fraldas. Que nojo! Eu espero pelo menos que sejam fraldas limpas. As fatias de bolo são incrementadas com papelão pra ele parecer maior e mais fofo. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. Que também é usada pra fazer aquele sorvete lindo que você vê, que fica mais bonito que o sorvete real e nunca derrete. Sabe o seu frango que na vida real fica super murchinho? É porque eles inflam um balão dentro do frango pra ele ficar 3 vezes maior. Também é comum pintar frutas com maquiagem ou tinta pra elas ficarem mais coloridas e bonitas. Só não é comestível, mas ninguém liga mesmo. Qual o peso desses personagens? A Peppa é um porco que normalmente é bem pesado, e ela pesa 770 quilos. Já o Bob Esponja tem uma altura considerável, mas também é uma esponja que costuma ser bem leve. Ele pesa 0,02 quilos. O Peter de Family Guy é conhecido pela sua barriguinha, e ele pesa 122 quilos. Os titãs de 3 metros são enormes, mas o peso deles não faz sentido nenhum, porque eles pesam só 112 quilos. O Mario tem cara de ser bem baixinho, e também não tem muito músculo. Ele pesa cerca de 62 quilos. Patrick Estrela parece ser mais cheinho, mas também é um animal pequeno, e ele pesa 0,05 quilos. Por fim, Pumba. Ele pesa incríveis 150 quilos. Eu não sei porquê, mas eu achava que era mais. Qual o peso desses personagens? A Peppa é um porco que normalmente é bem pesado, e ela pesa 770 quilos. Já o Bob Esponja tem uma altura considerável, mas também é uma esponja que costuma ser bem leve. Ele pesa 0,02 quilos. O Peter de Family Guy é conhecido pela sua barriguinha, e ele pesa 122 quilos. Os titãs de 3 metros são enormes, mas o peso deles não faz sentido nenhum, porque eles pesam só 112 quilos. O Mario tem cara de ser bem baixinho, e também não tem muito músculo. Ele pesa cerca de 62 quilos. Patrick Estrela parece ser mais cheinho, mas também é um animal pequeno, e ele pesa 0,05 quilos. Por fim, Pumba. Ele pesa incríveis 150 quilos. Eu não sei porquê, mas eu achava que era mais. Crianças que chamaram a polícia por motivos insanos. Um dia, um menino de 4 anos ficou extremamente chateado com a mãe dele, porque ela tomou o seu sorvete. E com raiva, ele ligou pra polícia pra denunciar o crime. My mom is being bad. Come and get my mommy. O menino tava tão desesperado na ligação que eles resolveram ir até a casa pra ver o que tava acontecendo. Chegando lá, o menino confirmou o crime. Did you call the police? Yeah, Is it because you didn't get ice cream yet? I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. O menino de 10 anos tinha que fazer sua tarefa de casa, mas não tava conseguindo. A mãe então disse que se ele precisasse de ajuda era pra chamar alguém. E ele chamou a polícia. 911, what's the address of your emergency? I'm 10 years old and I'm working on my math homework right now, and I can't figure out what 71 divided by 3052 is. I could try to help you. A melhor parte é que eles realmente ajudaram. Por fim, uma menininha tava muito feliz com uma notícia, mas não tinha ninguém pra contar. Ela então contou pra polícia. How can I help you? Good. What do you want to tell me, Lene? We went to Disney on Ice. You went to Disney on Ice? Yes. Just wanted to tell you something. O quão raro é o seu corpo? 10% das pessoas têm a síndrome das pernas inquietas, que é um distúrbio que faz você sentir a necessidade intensa de balançar as pernas. Só 16% das pessoas conseguem fazer um som quando tensionam a mandíbula. E isso acontece porque essas pessoas conseguem controlar o músculo pequenininho que tem ali. 6% das pessoas conseguem tremer os olhos de propósito, e é bem esquisito. 24% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha só, e menos ainda conseguem levantar as duas separadamente. Por fim, só de 30 a 50% das pessoas conseguem bater na cabeça enquanto esfrega a barriga. Então faz o teste, se você conseguir é porque tem uma coordenação motora bem boa e rara.